espírito de adoração, aprendendo sobre ti, te louvando, te engrandecendo. É o que nós te rogamos, pedindo a ação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Você abra e leia comigo então Atos capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 16. Nos diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. E queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam em outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Obrigado, irmão. Aqui então nós chegamos no cenário onde nos é apresentado o que estava acontecendo ali em Atenas. Aqui nesse texto nós temos uma mudança significativa de cenário, porque até aqui Paulo ele vinha proclamando o evangelho em cidades que eram marcadas por uma forte oposição judaica, por uma forte influência romana. Ele passou por Filipos, por Tessalônica, por Bereia, mas agora Lucas nos conduz a Atenas. Não é apenas uma mudança geográfica que acontece aqui, mas é uma mudança estratégica. É uma mudança teológica também. Atenas era naquele tempo, embora já estava bem enfraquecida diante de Roma, ainda Atenas era o grande símbolo intelectual de todo o mundo antigo. Atenas era a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos grandes filósofos da humanidade. Era o berço da filosofia ocidental. O centro do pensamento, da arte, da religião, da retórica, da formação do direito e das cosmovisões, todos perpassavam por Atenas. Lucas quer que nós venhamos a perceber que o evangelho agora entra em confronto direto não com uma perseguição religiosa, não com a oposição judaica, mas com uma estrutura cultural que estava inteiramente construída sobre a idolatria. Sobre a idolatria intelectual daquele povo, sobre a idolatria intelectual daquelas pessoas que se achavam autossuficientes, entendedoras de tudo aquilo que poderia existir no mundo. O texto então nos diz que Paulo estava em Atenas. E Paulo foi para Atenas justamente para esperar os seus colegas que tinham então ficado na cidade anterior, lá em Bereia, enquanto ele foi para Atenas para poder esperar eles lá. Mas o texto diz que o coração de Paulo era um coração missionário inquieto, porque enquanto ele esperava, o espírito dele se revoltava em face da idolatria que era dominante naquela cidade. Ou seja, o coração de Paulo estava justamente inquieto, estava profundamente provocado, estava inflamado. Ele estava tomado de indignação. Paulo, ele não está escandalizado porque Atenas é uma cidade sofisticada, filosófica, porque é uma cidade intelectualmente avançada. Paulo, ele está revoltado por conta da idolatria. Esse é o motivo da revolta de Paulo. Porque conhecer mais, ser mais entendedor de filosofia, ter um intelecto mais apurado, isso não é errado por si só. Mas o que existia naquela cidade que revoltava o coração de Paulo era a idolatria daquelas pessoas. Por quê? Porque a cidade estava cheia de ídolos. A cidade estava dominada por ídolos. Estava completamente saturada de imagens de ídolos. Historiadores antigos, como Pseunídes e Petrônio, eles registraram que Atenas possuía mais imagens de deuses do que pessoas. Né? Tinha mais imagens de deuses naquela cidade do que pessoas. Em cada praça pública, em cada rua, em cada templo, em cada colina, havia altares a não apenas um deus, mas a várias representações religiosas. Mas a questão central aqui não é a estátua.
O problema não é a estátua de barro. O problema não é a estátua de gesso. O problema é o coração pecaminoso. O problema era a cosmovisão daquelas pessoas. Era uma idolatria, biblicamente, que cegava aquelas pessoas. Porque, irmãos, a idolatria não é apenas a pessoa se curvar ou adorar objetos. Não está nisso. A idolatria está em a pessoa substituir Deus por alguma outra coisa. Esse é o centro da idolatria. É tirar Deus do centro e colocar outra coisa no lugar. Assim, então, a idolatria estava marcada por reorganizar a realidade em torno de alguma coisa que não fosse Deus. É quase como você parar para pensar que Atenas, ela materializava aquilo que todo coração humano caído no pecado produz. Ídolos e mais ídolos e mais ídolos. Aquela cidade era a materialização do coração de toda pessoa que não tem Deus, de toda pessoa que não se curva ao Senhor Jesus Cristo. Cheia de ídolos, construídos para si mesmos. Paulo então vê aquela cidade, uma cidade extremamente sofisticada, uma cidade extremamente intelectual, mas completamente cega, intelectualmente brilhante, mas teologicamente vazia e rasa. Isso, irmãos, não é nada diferente do que a gente vê nos nossos dias. Nada. Nossa geração talvez não construa templos como os de Atenas. Templos para Deus, Atena, templos para Zeus, templos para Apolo, templos para Hades, enfim. Mas a nossa geração continua erguendo altares. Altares para si mesmo. Altares para a autonomia humana, altares para o racionalismo absoluto, altares para a ciência e para a explicação total da ciência sobre todas as coisas, altares para o prazer como propósito final e o destino maior de todo ser humano, altares para o consumo como sendo o centro da nossa identidade, altares para o individualismo como liberdade suprema, fazer o que se quer e o que der na telha, o eu como centro da realidade. Altares onde você coloca a sua família como um Deus, como um ídolo, onde você coloca a si mesmo, o seu trabalho, os seus objetivos de vida. Tudo ao redor pode se tornar um ídolo quando nós desvirtuamos o lugar de Deus no nosso coração. E toda cultura constrói ídolos para si. Toda cosmovisão quer remover Deus do centro e colocar uma idolatria no lugar. Algo que foi criado por Deus no lugar. E é aqui que tem uma verdade importante, porque Paulo, ele não reage àquela cultura se isolando dela, mas ele reage àquela cultura de modo diferente. O versículo 17 diz que, por isso, diante da revolta que tinha no coração de Paulo, ele falava nas sinagogas, com os judeus, com os gentios, também nas praças, todos os dias. Porque Paulo viu a idolatria, ele pregou, ele não fugiu. Mas ele foi lá e pregou. Ele não criou uma bolha religiosa e ficou sentado no seu canto. Esse povo aqui, ó, tudo idólatra. Não quero nem saber, vou ficar aqui no meu cantinho esperando Lucas, Silas e Timóteo chegarem. Não. Ele não amaldiçoou Atenas e ficou de longe. Mas ele pregou o evangelho para aquela cidade. E Lucas aqui nos abrilhanta com a inteligência de Paulo, porque Paulo ele teve dois ambientes de atuação. Ele pregou na sinagoga, que era o ambiente da revelação do Antigo Testamento, onde havia ali o povo judeu e o povo gentil que conhecia a lei do Antigo Testamento. E é interessante, porque diante de tanta idolatria naquele lugar, o que nós podemos perceber era que a sinagoga naquela cidade era praticamente sem nenhuma influência. Não fazia nenhuma relevância ali. E era o povo que se dizia prerrogar o Deus verdadeiro. Mas aí, Paulo também vai para a praça pública. Eu não sei se você já estudou filosofia, mas na filosofia diz que os filósofos eles discutiam nas ágoras, né? É justamente essa palavra aqui que tem dito que ele ia para a praça. A praça aqui é a ágora. Essa é a palavra que está aqui. É o coração social de Atenas. Coração político, coração filosófico daquela cidade estava nas praças públicas. Era ali onde os filósofos iam trazer as suas discussões e as pessoas iam para querer saber o que acontecia na cidade. Porque se tem um povo que gostava de uma fofoca, era o povo da cidade de Atenas.
Eles queriam saber de todas as novidades que vinham ali. Eles queriam estar sempre por dentro de tudo. E eles iam descobrir isso aonde? Nas praças, onde as novidades chegavam e eram faladas. Eles iam para lá e Paulo foi para a praça e Paulo pregava Jesus na praça. Irmãos, o evangelho não pertence apenas a estas paredes. Eu ia dizer essas 4 paredes, mas nós temos mais de 4 paredes aqui. O evangelho não pertence apenas a estas paredes. O evangelho, ele chega na praça. Ele confronta a praça. A missão da igreja não termina dentro das paredes do culto. Mas a missão da igreja, ela avança para fora desse lugar. A missão da igreja chega nas universidades, chega na política, chega na cultura, chega no pensamento, chega no trabalho, na arte, na economia, nos sistemas que moldam a visão do mundo e das pessoas. A nossa missão alcança todas as esferas da sociedade, aonde nós pudermos chegar com o evangelho e com a cosmovisão da Escritura, nós devemos ir. Foi isso que Paulo fez. E aí, então, o versículo 18 e 19 nos traz a reação deles, principalmente de 2 grupos filosóficos, que eu não sei se você já ouviu, mas eram os epicureus e os estoicos. 2 correntes fortes e pulsantes ali em Atenas. Os epicureus. Quem eram os epicureus? Os epicureus, eles criam que os deuses estavam distantes e indiferentes aos homens. O objetivo supremo da vida para os epicureus era evitar a dor ao máximo e buscar sempre a tranquilidade de vida. Essa cosmovisão dos epicureus era fortemente materialista e bem pragmática, bem prática. Eles queriam respostas práticas para as coisas, onde eles pudessem fugir da dor e viver uma vida tranquila. Era isso que os epicureus buscavam. Mas aí também, e aí os epicureus entendiam então que os deuses nos abandonaram, já que os deuses estão longe e nos abandonaram, vamos tentar viver o melhor possível aqui nesse mundo. E tinha os estoicos também. Os estoicos, por outro lado, eles eram um pouco distantes dos epicureus, porque os estoicos, eles enfatizavam a razão humana. Ah, não, a minha razão, o meu racional precisa ser desenvolvido à máxima potência. Nesse sentido, o que é que eu preciso para desenvolver o meu racional à máxima potência? Eu preciso de autodisciplina. Eu preciso de conformidade com uma ordem racional cósmica que domina sobre o mundo. Os estoicos, eles tinham uma ética muito elevada, mas eles tinham um conceito sobre Deus, que Deus era um ser impessoal. Ou seja, eu não consigo me relacionar com ele porque ele não é uma pessoa. Bem como também para eles, tudo poderia ser Deus. Todas as coisas poderiam ser Deus. Como uma coisa pode se tornar Deus? Se essa coisa se tornar elevada em termos de razão. Eu acho engraçado, porque nos dias de hoje parece que muitas pessoas têm se devotado muito, né, à filosofia estoica como sendo um padrão de vida. E eles têm uma moral muito elevada e agradável, mas, irmãos, é perigoso. Porque o conceito que eles têm de Deus e do ser humano é completamente distorcido daquilo que a palavra nos ensina. Em tempos modernos, nós poderíamos dizer que Paulo aqui, ele estava dialogando com 2 polos que ainda existem nos nossos dias. Com o hedonismo dos epicureus, que buscavam o prazer e satisfazer os seus desejos a todo custo, mas também com a autossuficiência racional dos estoicos. Não, eu sou o dono do meu próprio destino, né? Eu não preciso me moldar a ninguém, eu preciso ser eu mesmo e me elevar à máxima potência da minha própria razão, porque eu sou o dono da minha própria vida. Não é isso que as pessoas fazem hoje em dia? Não está tão distante de nós assim. Uns vivem para o prazer, outros vivem para o autocontrole, para a autonomia, para si mesmos. Mas ambos, independente de onde eles estiverem, eles permanecem sem Deus. E porque estão sem Deus, estão plenamente vazios. O texto nos diz, então, que eles chegaram para Paulo e chamaram ele de tagarela. Tagarela aqui era um palavrão da época. Você é um tagarela, certo? Debocharam de Paulo. Trataram ele com palavras chulas. Paulo, aos olhos daquela elite, parecia, então, isso aí não tem relevância nenhuma. Quem é ele na fila do pão? Né? Aqui nós temos os epicureus, os estoicos, nós temos os platônicos, nós temos os que estão com Aristóteles. Quem é esse aí? Não tem relevância.
E essa é uma ironia muito forte no texto, porque os homens que se julgavam completamente sábios estavam desprezando o apóstolo que anunciava a verdadeira sabedoria de Deus. Mas aí, Paulo até falou sobre isso em 1 Coríntios, quando ele disse que a loucura de Deus é mais sábia, né, do que a dos homens. E o texto nos diz, então, que alguns ficaram até curiosos, né, queriam conhecer um pouco mais. Ele está pregando deuses estranhos. E eles levaram Paulo para o Areópago. Aí a cena muda de lugar, né? Porque o Areópago, mais do que um local físico, representava o espaço de avaliação pública das ideias e dos discursos. Era o centro de todo o debate filosófico e intelectual de Atenas. Então, Lucas diz no versículo 21, todos os de Atenas e estrangeiros residentes não se ocupavam em outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Né? Isso aqui é um comentário irônico de Lucas, onde Lucas quer ressaltar justamente o quanto aquele povo era fissurado em saber novidades, em conhecer as coisas, em querer saber tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Eles eram fofoqueiros mesmo. Eles não se ocupavam em outra coisa, queriam saber as últimas novidades de tudo, e eles ficavam ali caçando para saber. Atenas amava novidade, mas eles não amavam necessariamente a verdade. Eles amavam a novidade. Eles gostavam de discutir. Eram cercados de conteúdos, de debates, de podcasts, de vídeos, de opiniões, de debates teológicos sofisticados do YouTube, discursos rápidos, hiperconectividade em excesso, enfim, nada diferente debaixo do sol. Tudo aquilo que nós temos em nossos dias também. Mas a informação aqui não era revelação de Deus. Essa curiosidade não valia de nada se não conduzisse ao arrependimento. Uma cosmovisão sem Deus pode até admitir discussões espirituais, pode até engajar certos assuntos e certos debates, mas se não estiver devotado ao Senhor, continua rejeitando e distante dele. Não adianta de nada se não conduzir a submissão a Deus. A humanidade constrói altares para deuses que a si mesmo eles levantam. Nada diferente do que acontecia aqui em Atenas, como nós vamos ver. Toda cosmovisão que não termina em adoração a Deus, que não termina em revelação do Senhor Jesus Cristo, termina em idolatria. Pode ter certeza. E é exatamente sobre esse Deus desconhecido que estava em Atenas que Paulo vai pregar. Leia comigo o versículo 22. Ele diz: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago. Você já viu aquelas imagens do pessoal lá em Atenas que tem o Areópago mesmo? É como se fosse uma sala parecida com essa nossa estrutura que nós temos aqui, e um palanque no meio, né? E tal. E os filósofos iam lá na frente, davam seus discursos, e depois as pessoas iam debater sobre aquele discurso. Foi justamente o que aconteceu aqui com Paulo. Paulo se levanta, vem para o púlpito e fala ali para aqueles filósofos que estavam ali. Então ele vai lá e diz, né? Versículo 22. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que legal. Paulo começa a introdução do seu sermão aqui, né? A introdução do sermão de Paulo é justamente pegando um gancho daquilo que era comum à cultura daquela época. Paulo está no centro do Areópago, diante de toda a elite intelectual de Atenas do primeiro século. Não é uma sinagoga, não é na praça, não são entre judeus que são familiarizados com a linguagem do Antigo Testamento, mas diante de filósofos, pensadores, homens formadores de ideias. Um ambiente político dominado pela razão humana. Uma pluralidade religiosa que tinha na mente deles mais deuses do que pessoas que estavam ali naquele lugar. Era ali que Paulo estava. Uma sofisticação intelectual profunda. Não sei se você já assistiu aqueles vídeos filosóficos que você vê as pessoas discutindo, e você diz, o que é que esse povo está falando, né? Que viagem é essa? Porra, era esse povo aí que Paulo estava pregando o evangelho aqui. E ele vai lá e diz, né? Senhores atenienses, vocês são bastante religiosos. A expressão inicial aqui demonstra respeito de Paulo.
e inteligência diante do respeito para com aquelas pessoas. Paulo não começa dizendo, vocês são tudo idólatra, vocês são, né, um bando de pecador. Não, Paulo não começa com insulto, com agressividade, com desprezo, mas ele reconhece algo que era real naquela cidade. Os atenienses, eles eram intensamente religiosos. E aqui, essa construção ela é bem cuidadosa, porque Paulo quer criar uma ponte com aquelas pessoas, onde assim o discurso dele possa ser validado para eles, sem que Paulo, através dessa ponte, venha a desconsiderar o evangelho, sabe? A ideia de Paulo é fazer com que os seus ouvintes prestem atenção e deem ouvidos. Rapaz, ele tem alguma coisa a dizer, né? Quantas vezes nós queimamos a largada e já chegamos para alguém que a gente quer evangelizar dizendo, você vai para o inferno, você não sei o quê. E a pessoa nunca mais quer nem olhar para a nossa cara, né? Paulo aqui, ele foi mais estratégico, né? Ele chegou, encontrou algo que tinha em comum com aquelas pessoas e olha, vocês são bastante religiosos, não são? E sabe como foi que eu percebi que vocês são bastante religiosos? Por quê? Porque eu estava andando pela cidade e eu analisando vi os objetos de culto que vocês têm. Ou seja, Paulo, ele não reagiu àquela cultura unicamente revoltado. Porque no nosso coração, irmãos, a gente se revolta contra o pecado mesmo. No nosso coração, a gente vê a idolatria e a gente fica indignado. Como é que pode? Que povo idólatra? Que povo pecador? Né? A gente se indigna de verdade. Mas Paulo, diante dessa indignação, o que foi que ele fez? Ele foi andar na cidade. E o verbo aí, observando, é analisar. Ou seja, Paulo foi estudar aquela cultura, estudar aquela cidade. E ele estudou, ele observou os símbolos, a espiritualidade do lugar, os altares, como as pessoas enxergavam o mundo. Antes de confrontar, ele compreende como aquelas pessoas estão pensando. E aqui há uma lição profunda para nós, como igreja. Não fomos chamados para ignorar o mundo ao nosso redor. Nós precisamos compreender e entender os ídolos da nossa geração. Discernir as narrativas que percorrem as pessoas que estão ao nosso redor. Perceber quem governa o coração das pessoas. Isso é muito interessante, porque quando você vai falar do evangelho para alguém, é importante que você saiba realmente quem é essa pessoa, né? O que é que ela crê? E por que ela pensa assim? Sem querer confrontar, mas perguntar, dialogar com ela. E Paulo aqui, ele tenta entender um pouco sobre aquele lugar. Imagine que você vai pregar numa tribo indígena. E nessa tribo indígena, eles acham que um aperto de mão é completamente ofensivo. Aí você nunca viu, não, mas eu vou pregar porque eu quero pregar lá. A primeira coisa que você faz quando chega lá é, tudo bem, boa noite? Aí o que é que eles vão fazer? Olha, esse infeliz nunca veio aqui, quer estar nos desrespeitando, vai embora. Se for uma tribo indígena canibal, né, você já está perdido, né? Já vira um churrasco da noite. Mas é justamente isso que Paulo nos ensina. Precisamos compreender os locais, as culturas onde nós estamos inseridos para falar bem com as pessoas. E Paulo diz que, estudando aquela cultura, ele encontrou um altar na qual tinha a inscrição, ao Deus desconhecido. Isso aqui é muito engraçado, se não fosse trágico. Havia em Atenas tantos deuses, que eles faziam um altar para os deuses que eles nem conheciam. Se por acaso a gente esquecer de um, pelo menos tem aqui ao desconhecido que a gente esqueceu, para que caso ele seja de verdade, ou caso ele vá nos julgar de alguma coisa, pelo menos tem um altarzinho aqui para o desconhecido. Não é incrível? Como é isso, né? É uma cultura muito distante, né? E muito profunda. Mas se você parar para pensar, nada de novo debaixo do sol. São tantos deuses que a gente tem em nossa cultura também. Mas havia ali em altar esses altares, essas inscrições dedicadas a esses deuses que eles não conheciam. Isso refletia um medo de ofender algum deus que não tivesse sido contemplado por todo o sistema religioso deles. Era uma tentativa de cobrir certas lacunas espirituais. Um reconhecimento, mesmo sem perceber, de que, apesar de toda intelectualidade, de toda filosofia, de toda religião, de toda sofisticação deles, ainda existia algo naqueles que era vazio, sabe? Porque mesmo com tudo o que eles sabiam, esse altar revelava que ainda faltava algo. E se nós não estivermos contemplando algo? E se tiver alguma coisa que nós não conhecemos? Ainda existe ignorância no coração dos atenienses.
E essa é uma grande ironia do texto, porque a cidade que era referência mundial, até os dias de hoje, de sabedoria filosófica, admitia sem perceber que era limitada, que não conseguia contemplar tudo. Tinham muitos deuses, muitos altares, muitos discursos, mas ainda havia um Deus que era desconhecido, que eles não conseguiam chegar. E Paulo, então, vai justamente nesse Deus desconhecido deles. Paulo aqui expõe uma verdade central, que religiosidade não significa conhecer a Deus. Atenas era extremamente religiosa, mas desconhecia do Senhor. Uma pessoa pode ter espiritualidade, uma pessoa pode ter tradição religiosa, uma pessoa pode ser um cidadão de bem, com valores morais elevadíssimos, ter até um linguajar cristão, experiência de culto, mas ainda assim não conhecer a Deus de modo verdadeiro. Ainda assim, não conhecer a Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Isso é possível. Isso é possível. Porque o problema do homem não é a ausência de religião. O problema do homem é estar alienado de Deus. O problema do homem não é estar distante do ambiente religioso. O problema do homem é não se submeter a Jesus Cristo. A partir do momento que o ser humano se afasta de Jesus, ele pode ser religioso até o talo, mas não vai valer de nada. Porque sem Cristo não há salvação. Não há. Assim então, Paulo faz uma grande transição no seu sermão quando ele diz: pois esse que vocês adoram sem conhecer é justamente esse que eu revelo a vocês. Essa frase, irmãos, ela é extraordinária no sermão de Paulo. É uma introdução perfeita do sermão dele, porque Paulo não está dizendo que o altar pagão deles é uma adoração legítima a Deus, certo? Não é isso. Paulo não está dando valor e legitimando aquele altar desconhecido. Paulo, ele não está dando legitimidade ao paganismo dos atenienses. Paulo expõe a ignorância deles. O verbo conhecer aqui ele é bem central. Por quê? Porque ele diz, olha, o Deus que vocês adoram sem conhecer é este que eu faço conhecido a vocês. É este que eu revelo a vocês. Paulo anuncia para eles revelação. É interessante, é como se Paulo quisesse dizer assim, ó, não tem o Deus desconhecido que vocês não sabem quem é? Pois a partir de agora, por meio da pregação que eu estou fazendo, ele está se revelando a vocês. Ele não era desconhecido? Pois agora ele não será mais. Vocês vão conhecê-lo e vocês saberão quem ele é. É isso que Paulo está falando aqui para eles. O Deus desconhecido decide se revelar ao pessoal em Atenas. E toda propagação bíblica aponta para isso. Deus se revela na criação, Deus se revela na história de Israel, Deus se revela por meio dos profetas, mas acima de tudo Deus se revela por meio de Jesus. E Paulo começa seu sermão justamente aí, não no homem. Não, vocês são vocês precisam de tanta ajuda. Não. Paulo começa o sermão em Deus. Não é na necessidade humana, mas é na revelação de quem Deus é. E essa estrutura, ela é importante para nós, porque muitas vezes nós tentamos tornar o evangelho aceitável, começando pelas necessidades emocionais das pessoas, pela realização pessoal das pessoas. Cara, tua vida está tão triste. Cara, busca a Deus para a tua vida ficar mais feliz. Está errado? Não está, irmãos, não está. Mas não é aí que o evangelho começa, certo? O evangelho começa em Deus e em quem Deus é. Porque todos os nossos problemas, eles só serão solucionados se nós conhecermos a Deus. E quando Deus nos salva, Ele não nos salva para resolver os nossos problemas. Deus nos salva para que nós venhamos a servir e glorificar a Ele. A resolução dos nossos problemas é mera graça e consequência. Porque mesmo sendo salvos por Deus, nós ainda vamos passar por problemas, não é verdade? Então, muitas vezes nós erramos no Evangelho porque nós começamos justamente nisso. Em satisfazer a paz, vai para a igreja para a tua vida melhorar, né? E tudo. Cara, tá errado. Paulo começa onde toda visão bíblica deve começar, em Deus. Porque quando Deus é desconhecido, todo o resto será errado.
Quando Deus é desconhecido, todo o resto será interpretado de maneira distorcida. Toda identidade, toda moralidade, todo propósito, toda liberdade, toda justiça, toda vida será vista de forma errada. Deus, primeiramente, precisa ser conhecido. Toda visão de mundo precisa ser construída a partir do conhecimento verdadeiro de Deus. E o maior problema de Atenas não era falta de entendimento, mas era desconhecer a Deus. É o maior problema do ser humano ainda nos dias de hoje, desconhecer a Deus. E aí Paulo começa justamente nesse ponto. Eu revelo a vocês Deus. E o que é que Paulo vai revelar sobre Deus para aquele povo? Leia comigo, então, a partir do versículo 24. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Depois de apresentar e revelar a Deus, Paulo agora mostra um pouco sobre quem Deus é. Quem é esse Deus que está se revelando? Ele começa justamente no ponto inicial, que é a criação de todo mundo. Deus que fez o mundo, Deus que fez o céu, a terra e tudo o que existe. Aqui, Paulo confronta diretamente a cosmovisão de Atenas. O Deus verdadeiro não é uma divindade local daquele lugar, não é uma divindade limitada, não é uma divindade que pertence a um sistema religioso entre muitos e muitos outros deuses que possam existir. O Deus verdadeiro, o Deus que se revela, é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus da qual todas as coisas procedem dele. Tudo existe por conta dele. E tudo permanece debaixo do governo dele. Paulo chama aqui e diz para eles que esse Deus verdadeiro é o Senhor do céu e da terra. Paulo diz então que Deus é soberano sobre todas as coisas. Esse Deus, ele não governa apenas uma nação, ele não governa apenas a nação de Israel, ele não governa apenas um povo, ele não governou apenas em um tempo, mas esse Deus, ele reina sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Está acima de todos os deuses gregos, acima de toda a filosofia humana, acima dos impérios e todo o poder, acima da cultura, acima da própria história, como ele diz. Deus está acima de todas as coisas. Esse Deus que se revela, então, pega toda a autossuficiência daquele povo, toda a autonomia humana que nós podemos dizer que tem, e faz o que? Destrói. Destrói completamente. Porque o homem não é o centro da realidade, mas Deus é o centro da realidade. E aí Paulo está mostrando isso para eles, e isso é chocante para eles. Assim como é chocante para nós também, porque embora muitas vezes nós venhamos a dizer, não, Deus é o centro da minha vida. Mas no primeiro momento que nós somos desafiados a colocar Deus verdadeiramente no centro, a gente diz, Senhor, agora não. No próximo o Senhor se torna o centro, mas agora eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Paulo então aqui mostra para eles e para nós também que Deus governa sobre todas as coisas. Deus governa sobre tudo. Não existe nada acima do governo de Deus. E ele diz, olha, Deus não habita em santuários feitos por mãos. Aqueles templos, aqueles altares, aquelas imagens eram tentativas vazias de encontrar a Deus. O Criador, ele não pode ser resumido a uma obra feita pela criatura. Salomão já tinha dito, nem mesmo os céus, nem mesmo a terra podem conter a ti. Não existe nada que possa conter a Deus. Deus é transcendente. Ele não cabe em templos, ele não cabe em imagens, ele não cabe em sistemas religiosos. Ele não cabe em construções humanas. Mas ele diz também que esse mesmo Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Aqui, Paulo vai no coração da religiosidade pagã de Atenas. A ideia de que o homem pode sustentar, pode alimentar a divindade. Sabe por quê? Sabe o que é que os Atenas criam? Sabe por que eles tinham tantos altares a tantos deuses? Porque na visão do ateniense, o que é que eles pensavam? Eu preciso alimentar o meu Deus. Eu preciso sustentar o meu Deus. Não sei se você já assistiu os filmes e desenhos sobre a mitologia grega. O que é que acontece com um deus grego da mitologia quando ele não recebe adoração suficiente? Ele morre, né? Então, na mitologia grega, um deus, quando ele vai sendo esquecido, ele vai se enfraquecendo. Ele vai até que ele se torna um deus morto. Ou seja, o deus dos atenienses
Eles precisavam dos homens para se sustentar. Mas o que é que Paulo diz para eles? O Deus desconhecido que se revela a vocês hoje é um Deus que não é servido por mãos humanas. Não pode ser servido por mãos humanas, porque ele não precisa de nada de vocês. Deus não é um Deus carente. Deus não depende da criação. Ele não precisa de ofertas para existir. Ele não precisa de rituais para ser completo. Deus é plenamente suficiente em si mesmo. Mas Paulo diz o contrário. É nós que dependemos dele. Por quê? Porque ele mesmo é quem dá vida a todos, quem dá respiração e tudo mais. Tudo vem dele. É Deus quem sustenta o homem, cada fôlego, cada batida do nosso coração, cada dia vivido, cada recurso, cada capacidade, toda a existência depende de Deus. E essa é uma inversão constante, radical no texto. O Criador não recebe vida da criatura, mas é a criatura que vive em total dependência do Criador. Em nossos dias, as pessoas tentam reduzir Deus a isso. Como se Deus não fosse adorado por nós, ele fosse morrer. Como se Deus dependesse dos nossos sistemas. Como se Deus dependesse das nossas tradições religiosas para sobreviver. Como se Deus dependesse das nossas experiências para existir. Como se Deus dependesse dos nossos conceitos moldados para que ele pudesse assim ser real. Mas Atos 17 aqui nos lembra que Deus não é domesticado, Deus não é manipulado ou limitado. Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. E Paulo ele continua mostrando quem é Deus no versículo 26, quando ele diz: esse Deus, que era desconhecido, mas agora se revela a vocês, que é um Deus que controla e governa sobre todas as coisas, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados nela, que era desconhecido, mas se revela, que governa sobre toda a humanidade, também é um Deus que também é um Deus que rejeita a idolatria, que rejeita a idolatria. Depois de afirmar que Deus é Criador e Senhor sobre todas as coisas, Paulo mostra ainda mais que Deus não apenas criou o universo, mas Deus criou também o homem, como ele diz no versículo 26. De um só homem fez todas as nações. E os gregos, era interessante, porque irmãos, é sério, às vezes as pessoas dizem que tem muitos povos no nosso país, mesmo principalmente no Nordeste, que são bem bairristas, né? O pernambucano, né? O pernambucano é o país melhor do Brasil, né? Se acha e tudo. E talvez o alagoano se ache mais, mas o cearense se acha mais. Cada um se acha mais do que o outro, né? Mas o grego, meu irmão, o grego ele se achava o dono do mundo. O grego era o topo, o superior de todos os topos. Por quê? Porque nós temos todo o poder militar, nós temos todo o poder econômico, nós temos todo o poder intelectual e filosófico. E era interessante, porque justamente dos gregos foi que surgiu um termo que todos nós conhecemos, que é chamado de bárbaros, né? Os gregos eram os civilizados. E todos os outros eram o quê? Os bárbaros. Ou seja, eles são bárbaros, eles não são civilizados. Mas Paulo, ele destrói essa falsa superioridade. Por quê? O que é que Paulo diz para ele? Olha, todos nós viemos de um só homem que foi criado por esse Deus que está se revelando a vocês. Todos nós temos a mesma origem. Não tem diferença se você é judeu, se você é grego. Não tem diferença se você é etíope. Não tem diferença. Todos nós vemos do mesmo. E de um só homem, fazendo referência a Adão, Deus fez todas as nações. Toda a humanidade compartilha a mesma origem. A mesma dignidade diante de Deus. Todos nós dependemos do mesmo Deus. Esse Deus fixou os tempos previamente estabelecidos. Os limites de sua habitação. Deus ele criou os homens, mas Deus também governa toda a história. Os tempos, as estações, a ascensão das nações, a queda dos impérios, as fronteiras, os movimentos históricos, tudo
é fixado previamente por Deus. Deus estabeleceu o tempo para todas as coisas, os limites da habitação de todos os seres humanos. Deus que fez, Deus que dirige. Nada escapa do governo de Deus. E aqui ele está querendo atacar principalmente os estoicos, que diziam que o destino é impessoal. O destino depende só de cada um de nós, da nossa própria vontade. Mas ele também fala para nós. Porque frequentemente as pessoas no nosso mundo querem ver a história como sendo um produto das nossas próprias forças. A história como sendo um produto da nossa força e ativismo político, da nossa força e ativismo econômico, ou simplesmente do acidente de todas as coisas. Mas Atos nos mostra que Cristo está no centro de toda a história. Porque toda a história está debaixo do governo de Deus. Mas é interessante que Paulo diz que esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que estabeleceu o tempo de todos os impérios, ele fez isso para que os homens pudessem buscar a ele, para buscarem a Deus. Se porventura tateando, a imagem aqui, irmãos, é profundamente forte, porque o verbo aqui carrega a ideia de alguém que está cego, que está completamente no escuro e sai apalpando as coisas para ver se consegue encontrar algo. Né? E sai apalpando para ver se consegue achar. E ele está dizendo, olha, todas essas nações, inclusive vocês, andam cegos, tateando para ver se vocês conseguem encontrar algo onde esteja a verdade. Estão buscando a Deus, tentando encontrar um caminho que vocês não vão conseguir porque estão cegos, não conseguem enxergar. Toda a humanidade estava assim. O homem, ele possui percepção da realidade de Deus por meio da criação de todas as coisas. Como nós vimos hoje na escola bíblica, o homem tem consciência do bem e do mal. Mas por causa do pecado, o homem está em cegueira. O homem até tenta buscar a Deus, mas sempre limitado. Existe esse anseio, essa busca por religiosidade. E as pessoas se apegam a qualquer resquício de religiosidade onde elas possam encontrar um sentido para a vida. Mas sem a revelação de Deus, elas estão apenas tateando e não conseguem encontrar. E Paulo ainda diz, olha, e esse Deus que vocês estão buscando no escuro, ele não está longe. Ele não está longe. Deus não está ausente. Deus, ele governa a história, ele se revela nela. Deus, ele está perto, ele quer ser encontrado. A sua existência, a sua providência manifestam ele. A revelação de Deus aproxima o homem de Deus. E Paulo está dizendo, olha, ele não está longe. Porque os próprios filósofos de vocês dizem, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, porque dele também somos geração. Paulo usa a própria cultura deles, né, para chamar a atenção. Paulo demonstra aqui esse lampejo de percepção cultural humana que serve de ponto de contato para falar com aquelas pessoas. A grande verdade aqui é que toda a existência depende de Deus. Depende de Deus. E aí, diante disso, Paulo vem com a exortação. Não devemos pensar que a divindade, que Deus, é semelhante a ouro, prata, pedra ou qualquer coisa que vocês possam fazer com as mãos de vocês. Se ele é o Criador, se ele é o sustentador da vida, é um absurdo reduzir Deus a tão pouco. É um absurdo reduzir Deus a algo que o homem fabrica com as próprias mãos. A idolatria aqui é apresentada como algo irracional. O homem criado por Deus pega a matéria que foi criada por Deus e tenta representar Deus para adorar aquilo que saiu da sua própria cabeça. Irmãos, isso é tão louco. Isso é loucura. Você já parou para pensar? Imagina aí. Você tem um cachorro e você é dono dele. Todo dia você bota lá comida para ele, água e tudo. Você cuida dele, zela e tal. Aí, do nada, esse cachorro que você cria com tanto amor e cuidado, ele decide justamente, no lugar de se aproximar de você, ele decide lhe atacar e se revoltar contra você. E ele vai lhe atacar para lhe matar mesmo, porque ele não aguenta ver a sua cara. Né? É isso que os homens fazem quando buscam a idolatria. Porque Deus nos dá existência, nos dá vida, mas os homens pegam da própria criação de Deus e revertem em glória para si mesmo. O homem faz isso, distorce. Irmãos, sempre que Deus não é conhecido, surge idolatria.
E aqui, talvez, as pessoas que nós conhecemos até se dobrem diante de estátuas. Mas talvez nós podemos conhecer pessoas que não estão dobradas diante de estátua. Mas mesmo assim continuam criando versão de Deus moldada pela própria cultura, pelo individualismo, pela experiência pessoal. Um Deus que não confronta, um Deus que não exige arrependimento, um Deus que não reina, um Deus que não governa. Mas Paulo mostra que o verdadeiro Deus, ele não é uma projeção da mente humana, mas o verdadeiro Deus é o que governa e sustenta todas as coisas. E ele não pode ser reduzido a objetos fabricados pelas mãos dos homens. Deus, ele não aceita a idolatria. E é diante de um Deus assim que nós nos prostramos, porque é diante de Deus que governa sobre todas as coisas, que nós somos chamados a buscá-lo, a se humilhar perante ele, a receber dele revelação que ele mesmo oferece. Diante de Deus, a resposta não é construir mais ídolos, não é construir imagens, mas é simplesmente se prostrar e servir. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é tão triste quando você vê a demência das pessoas que se prostram perante de imagens de escultura, achando que estão buscando a Deus, mas estão adorando apenas ídolos vazios. Pessoas que se prostram diante de si mesmos, adorando a si e ao seu próprio ego. Pessoas que se prostram diante do trabalho em uma devoção tão grande que não tem tempo nem sequer para ver as pessoas que estão ao seu redor, porque querem apenas encontrar e satisfazer os seus próprios desejos. Tudo isso é loucura. E Paulo está dizendo para aquele bando de idólatra que estava ali diante dele, olha, isso é loucura. Vocês estão fazendo é loucura. Mas esse mesmo Deus, que confronta o pecado daquele povo, também chama eles para o arrependimento. É como ele diz no final do sermão. Versículo 30, ele fala: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, o coração do Evangelho. Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Agora ele revela o clímax do seu sermão. O Deus que foi desconhecido agora é revelado. O Deus que foi desconhecido agora é revelado em Cristo Jesus. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas ele ordena que as pessoas se arrependam. Paulo retoma a questão da ignorância que ele teve e falou lá no começo do sermão, justamente para terminar o sermão. Vocês eram ignorantes, adoravam o Deus desconhecido, mas calma, Deus não levou em consideração isso, porque agora ele está se revelando a vocês. E agora, porque Deus está sendo revelado a vocês, Deus chama todos vocês ao arrependimento, porque o que era desconhecido, o que estava da ignorância, agora não tem mais desculpa. Agora não tem mais desculpa. Atenas tinha seus altares, sua religião, sua filosofia, sua espiritualidade, mas permanecia em ignorância diante de Deus. Mas agora eles não tinham mais desculpa. O verbo aqui é bem forte, ele diz: Deus ordena que vocês se arrependam. Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Não é uma sugestão, não é um convite opcional, não é apenas mais uma possibilidade de um Deus diante de todas. Mas o Senhor convoca toda a humanidade a se prostrar diante dele em arrependimento. O alcance dessa ordem é universal, judeu, gentil, sábio, simples, religiosos, irreligiosos, filósofos ou pagãos. Todos estão debaixo da mesma ordem. Porque Deus é o Criador de todos, é o Senhor de todos, o sustentador de todos. Então todos devem responder diante dele em arrependimento. Mas o que é arrependimento? No contexto bíblico, arrependimento não é apenas um remorso emocional ou uma tristeza ocasional por causa de um erro. A palavra aqui é uma palavra que talvez você já ouviu em ambientes cristãos, metanoia. Isso, essa palavra carrega uma transformação profunda. É quando a pessoa decide mudar. Mudar de mente, mudar de direção. Mudar, acima de tudo, de serviço. Como assim de serviço? Você não serve mais a si mesmo. Você não serve mais aos seus ídolos. Mas agora você serve a Deus.
serve a Deus. Arrependimento, voltar-se para o Senhor, abandonar a autonomia própria, rejeitar a idolatria e voltar-se para Deus, abandonar os ídolos, o orgulho, o prazer próprio, o controle, a identidade construída fora de Jesus e voltar-se para Jesus. Paulo então aqui apresenta a razão de tudo isso. Está no versículo 31, se arrependam. Por quê? Porque chegará o dia em que esse Deus julgará todo mundo com justiça. Não é por jeitinho, não. Mas é com justiça. A história humana caminha para esse julgamento. Toda a humanidade caminha para esse destino. E isso confronta diretamente os gregos, porque agora eles são confrontados com uma realidade futura. Haverá um dia definitivo em que toda vida será avaliada com justiça diante de Deus. Cada um de nós prestaremos contas diante de Deus. Irmãos, percebam o quanto isso é importante. Porque o que Paulo está ensinando para aquelas pessoas e o que nós podemos aprender aqui é que a história do homem, a história da humanidade, não é um fim em si mesmo. Um dia Deus prestará contas. Um dia todos nós estaremos diante de Deus e Ele julgará a cada um. Nós não escaparemos disso. Os gregos, eles tinham a ideia de que a história do homem é uma história cíclica, sabe? Ou seja, você nasce, você vive, e se você tiver uma vida boa, uma vida bem iluminada, você morre, mas você passa pelo rio da amnésia, bebe um pouco da água, esquece a sua vida passada e você volta para a vida. Mas quando você volta para a vida, eles diziam, se você foi uma pessoa muito iluminada na primeira vida, você volta para a vida melhor. Mas se você for uma pessoa pouco iluminada, que não buscou muito estudar, não buscou muito a filosofia, você volta pior. Era assim que eles acreditavam. E aí, cada vida era um ciclo desse, certo? Então, todos nós vivíamos numa história cíclica, onde a gente estava sempre indo e voltando, indo e voltando. E a ideia deles era que nós pudéssemos alcançar o ápice. E qual era o ápice? Era alcançar a razão pura da filosofia. Quem chegasse lá, aí evoluía para o máximo, né? O transcendente. Era assim que eles acreditavam. E Paulo está dizendo, olha, não é assim não, cara. Vocês estão achando que é assim, mas não é. A nossa história não é um ciclo sem fim. A nossa história ela tem começo, começou na criação. Ela é desenvolvida pelo Senhor, como ele fala, olha, Deus tem estabelecido os tempos, mas vai chegar ao fim. E no fim, esse mesmo Deus que nos criou, todos nós estaremos perante Ele. Todos nós estaremos diante dele. E ele vai prestar conta. Por isso, o que é que esse Deus está fazendo agora? Ele está chamando todos vocês a se arrependerem dos seus pecados. Porque esse juízo com justiça, pode perpassar por alguém que, no lugar de nos levar a termos uma condenação, nos leva a um lugar de salvação. E quem é essa pessoa? É justamente quem Paulo conclui no seu sermão dizendo, por meio de um homem que ele escolheu, Jesus. Paulo ele constrói toda a sua argumentação em torno do Deus Criador, Deus Senhor, Deus Sustentador, para chegar no clímax que é a revelação máxima de Deus. O juízo final, onde todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Todas as coisas convergem para Jesus. Por meio de Jesus, Deus julgará todas as coisas. Aqueles que estiverem com Cristo serão salvos dos seus pecados da condenação eterna, mas aqueles que estiverem sem Cristo serão condenados dos seus pecados. E isso não é balela, não. Isso não é história para boi dormir, não. Por que Jesus? Não pode. Para Paulo, a ressurreição era a confirmação de que Jesus é o Senhor. Cristo é o Senhor ressurreto. É a revelação de Deus para salvar o homem dos seus pecados. Assim, Paulo encerra o seu sermão, onde toda verdade, onde todo evangelho, toda pregação precisa terminar, em Jesus, em Cristo. O Deus que foi revelado, o Criador que foi anunciado, e agora todos são chamados a se arrependerem em Cristo, porque Cristo vive, porque Cristo reina, e Cristo voltará para julgar toda a humanidade.
E essa grande verdade em todo o texto, ela perpassa aqui, porque Deus não quer apenas ser discutido. Deus, ele não quer apenas ser admirado. Deus, ele não quer apenas ser estudado. Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas discutem muito sobre Deus, admiram muito Deus e estudam muito sobre Deus. Mas, além de tudo isso, Deus quer ser conhecido e recebido em fé, em adoração e em submissão. Deus quer ser servido e glorificado. E nós precisamos nos render a Ele. Paulo compreendia que o evangelho não era espiritualidade vazia, filosofia, mas o evangelho era a proclamação pública de um rei. Muitas vezes a gente acha que o evangelho é só pregar para as pessoas que elas vão receber o perdão de pecados delas, irmãos, mas não é. Perceba que em nenhum momento aqui Paulo fala de perdão de pecados. Paulo não fala, mas ele pregou o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é a proclamação pública de que Deus é o rei soberano sobre todas as coisas através de Jesus Cristo. Aqui está algo essencial. O evangelho não começa no homem, na solução do problema do homem. O evangelho começa em Deus e na glória de Deus. Assim também como termina em Cristo e na glória do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes reduzimos o evangelho à solução das dores do homem, a solução terapêutica dos problemas do homem. Mas aqui o evangelho é apresentado como esse anúncio público de que Jesus Cristo ressuscitou e reina sobre toda a terra. Ele venceu a morte, ele foi exaltado. E o que ele exige dos seus é arrependimento e adoração. O problema do homem existe. Pecado, culpa, condenação, tudo isso existe. Mas ele precisa ser resolvido não para exaltar o homem, mas sim para que o homem seja restaurado à posição de alguém que pode adorar a Deus, que pode servir a Deus, que pode render glórias a Ele. Esse é o propósito final. É por isso que Paulo vai para a praça. É por isso que Paulo vai para a rua, para anunciar um rei que precisa ser conhecido. É por isso que nós saímos dessas paredes e vamos para a rua, para anunciar Jesus, o rei sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. E diante dele, irmãos, a única resposta não é resistência, não é neutralidade, não é religião. A única resposta é arrependimento e adoração. E é isso que acontece. Leia comigo os versos finais desse capítulo. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Um tapinha nas costas de Paulo, muito obrigado pela sua ideia, legal, mas depois a gente fala. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, né? Como se Paulo tivesse tirado o pó dos pés. Mas o versículo 34 termina dizendo: houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, um homem que era central ali no Areópago. Olha que bênção. Uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Que bênção. Glória a Deus. A palavra do Senhor transformou e alcançou corações. O sermão de Paulo termina. E Lucas nos mostra que nem todos vão responder da mesma maneira. E tiveram aqueles que zombaram. Ah, isso é besteira. Ressurreição, que balela. Tiveram aqueles, então, que adiaram a decisão. Depois, né? Muito bonito, gostei muito do seu discurso, vocês crentes são muito legalzinhos, eu gosto, mas depois eu penso sobre isso. Mas alguns creram. Dionísio, Dâmaris e outros se uniram a Paulo. O mesmo evangelho produziu rejeição, adiamento, mas também transformação. E esse é o resultado da verdade quando Cristo é proclamado. O evangelho sempre confronta corações. Alguns resistem porque não querem abrir mão dos seus ídolos. Outros adiam porque desejam até ouvir, mas não querem se render. E alguns, pela graça de Deus, creem e têm suas vidas completamente transformadas e salvas da condenação do pecado. Paulo nos revela sobre Deus, sobre o Senhor soberano de todas as coisas. A grande pergunta, então, não é apenas como Atenas respondeu, mas a grande pergunta é como nós temos respondido.
Como nós temos respondido? Talvez hoje o maior perigo não seja o zombador. Porque talvez, dentre nós, só o fato de estarmos aqui revela que não somos zombadores. Talvez o maior perigo dentre nós é estarmos no segundo grupo. Depois a gente ouve mais. Ouvir a verdade, admirar o evangelho, até frequentar mais os cultos. Reconhecer quem Cristo é, mas continuar vivendo ainda com os seus ídolos no coração. Sem entrega real. Depois a gente ouve um pouco mais. Mas aqui nos lembra que Deus ele não é apenas para ser estudado, nem para ser admirado, ele é para ser conhecido. Cristo não é apenas para ser admirado, ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer dominar sobre a tua vida. E não existe nada melhor do que você se colocar debaixo dos pés de Jesus. Quando nós derrubamos os nossos altares, que ocupam o nosso coração, e deixamos que o Senhor governe sobre todo ele. Renuncie toda a idolatria visível, mas também toda idolatria invisível. Submeta sua mente, sua vontade, sua história, seus afetos, seus desejos ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus que muitos tentam conhecer de longe, ele não está longe. Ele se revela a nós. Então, não adie para depois, porque veja o que Paulo ensinou. Chegará o dia em que ele julgará todas as coisas. Ele quer de você arrependimento de pecados. E assim, uma vida de adoração. Uma vida que você consagra diretamente ao Senhor. Vamos, como os irmãos do Jolô, indo hoje